Se você quer investir em fundos imobiliários sem correr riscos, a palavra-chave para 2023 é diversificar os seus investimentos. E a aposta da vez são os ativos híbridos. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. O analista José Falcão do Nuinvest vai trazer as recomendações Top FI, fazendo um resumo do ano passado e analisando como deve ser o cenário em 2023. Zé, seja muito bem-vindo. Olá, Tatiana. Olá, pessoal. Bom estar aqui novamente em 2023, trazendo as principais novidades do mercado de fundos imobiliários. Zé, para fazer uma pequena retrospectiva, como que foi a evolução dos FIIs em 2022? Tatiana, mesmo com o cenário de juros elevados e a Selic em 13,75%, o IFIX encerrou 2022 com alta de 2,22% e o Ibovespa subiu 4,69%. A valorização é tímida quando comparamos com a renda fixa e até mesmo com a inflação, que avançou 5,79%, medida pelo IPCA. Mas, após 2 anos seguidos de recuo, o desempenho dos fundos imobiliários é visto com mais otimismo, pois em 2020 o IFIX caiu 10,24% e em 2021 o recuo foi de 28%. Então, esse avanço em 2022 já é uma luz no fim do túnel e é visto até mesmo como positivo daqui para frente. Apesar da pequena recuperação do IFIX, o ano foi desafiador para os fundos imobiliários. A Selic subiu de 2% para os atuais 13,75% em apenas 18 meses. O movimento tornou a renda fixa mais rentável e com menor risco e atraiu os investidores de renda variável, inclusive os investidores de fundos imobiliários também. Zé, e nesse cenário desafiador que você comentou que nós enfrentamos aí em 2022, com uma alta da Selic acima de 2 dígitos, como fica o empenho dos FIIs? No caso dos fundos de papel, aqueles que compram títulos lastreados no mercado imobiliário, após 3 meses seguidos de deflação entre agosto e outubro, esse tipo de FII sofreu mais na segunda etapa do ano. Ele vinha de um bom desempenho no primeiro semestre. Mesmo assim, terminaram 2022 com um rendimento médio acima dos 2 dígitos, ou seja, os dividendos distribuídos por esses fundos superaram os 2 dígitos na média no ano passado. E o índice TEVA de fundos imobiliários de papel subiu 2,3% em 2022. Olhando agora os fundos de tijolo que investem diretamente em imóveis, 2022 foi um ano de reviravolta após um período difícil por causa das restrições impostas pela pandemia, principalmente no segmento de shopping e de escritório. Mas com a proximidade do fim do ciclo de alta da Selic, ali em setembro para outubro, alguns FIIs com preços descontados voltaram a ser vistos como oportunidade pelos investidores. E quando a gente olha também o índice TEVA de fundos imobiliários de tijolo, subiu 3% em 2022, acima do IFIX, que é utilizado como referência do mercado de fundos imobiliários, que avançou 2,2% no ano passado. E dentre os destaques que eu trouxe aqui, entrando um pouco mais na parte setorial, os FIIs de shopping conseguiram recuperar fortemente as vendas, reduziram as suas taxas de inadimplência e de vacância e retomaram aí patamares vistos antes de 2019. Eu trago sempre um exemplo aqui da Multiplan, uma grande empresa do setor. A companhia bateu um recorde de vendas no ano passado de 20 bilhões de reais, nível esse bem acima do visto em 2019, no período ali pré-pandemia. Então isso mostra realmente uma recuperação muito forte do setor. Seguimos otimistas e temos 2 ativos recomendados na nossa seleção Top FI para o setor de shopping. E também não podemos deixar de destacar os FIIs de logística, que apresentaram crescimento nos seus rendimentos. É o segmento atualmente mais resiliente, mais seguro, principalmente por causa da expansão do e-commerce que começou ali desde 2020. E vale destacar também, para a gente finalizar aqui
essa pergunta, o desempenho positivo dos FIIs vistos em 2022 é fruto dos dividendos pagos pelas carteiras, que compensaram aí uma eventual desvalorização na cota ao longo do ano. O que é que eu quero dizer com isso? Alguns fundos imobiliários sofreram impacto dessa mudança de fluxo de investimento para a renda fixa e todo o cenário macro que também influenciou, de certa forma, a renda variável. E esse fluxo ele trouxe pressão vendedora na cota negociada em bolsa de alguns FIIs. Porém, o dividendo pago mensal compensou essas quedas, essas eventuais quedas nas cotas, e isso fez com que, na média, os fundos imobiliários tivessem um desempenho positivo. Conforme eu citei anteriormente, o IFIX avançou 2,2%, o índice dos fundos de papel subiu 2,3% e o índice dos fundos de tijolo subiu 3%. Quais foram as atualizações para o mês de janeiro da nossa recomendação Top FI? Iniciamos o mês de janeiro com mais um fundo imobiliário na nossa seleção Top FI, o Kinea Renda Imobiliária de código KNRI11. Com essa nova inclusão, iniciamos o ano com 12 ativos recomendados na seleção Top FI e pelo menos 2 FIIs de cada segmento, ou seja, mais opções de diversificação para o investidor que segue a nossa seleção. Recomendamos os seguintes segmentos atualmente na Top FI, dentre eles, recebíveis imobiliários, os famosos fundos de papel, o segmento logístico, logístico agro, shopping, renda urbana, escritório e o mais novo, que é o segmento híbrido. Já quando a gente olha a estratégia do KNRI11, o fundo novo na seleção Top FI, a sua principal característica e estratégia dentro da seleção é o seu tipo, o seu segmento híbrido, né, com ativos de laje corporativas e, ao mesmo tempo, o segmento logístico, fazendo ali um mix interessante para o investidor. Zé, só para deixar claro aí para o telespectador, nos explique o que é exatamente um fundo híbrido e qual a sua principal vantagem? Excelente pergunta, Tatiana. E a principal vantagem do fundo híbrido é alocar os seus recursos em ativos de diferentes segmentos imobiliários, possibilitando mais diversificação e menos risco de concentração setorial. Vou dar um exemplo básico. Na época da pandemia, os setores mais prejudicados, mais impactados negativamente foram shopping e escritório. Se o investidor tinha apenas um fundo com um desses segmentos, ele sofreu mais naquele período. Se você tem um fundo híbrido, esse fundo tem diversos segmentos do mercado imobiliário dentro da sua carteira. E você sofre menos com alguns riscos setoriais que são normais ao longo do tempo. Essa diversificação é muito interessante no cenário atual, pois permite a exposição ao segmento logístico, conforme eu comentei, que é considerado o mais seguro e resiliente pelo momento de expansão do e-commerce que começou lá em 2020, né, com baixa vacância, baixa inadimplência, contratos atípicos de longo prazo, ou seja, mais previsibilidade para o cotista. Mas também permite alocação no segmento de escritório, que é mais desafiador, pois ainda não se recuperou completamente das transformações impostas pela pandemia no setor de escritório, mas oferece aí também, em contraparte, descontos que podem gerar valorização da cota no longo prazo. Ou seja, a gente traz aqui com um único instrumento um mix interessante de risco e retorno para o investidor. Você comentou que uma novidade aí do nosso Top FI é o Kinea Renda Imobiliária. Quais são as principais características desse fundo? O KNRI11 ele é um dos fundos mais tradicionais do mercado, iniciou as suas operações em 2010, é mais um gigante a compor a nossa seleção Top FI, atualmente é o terceiro maior fundo imobiliário do IFIX, ficando atrás apenas de outros 2 fundos da Kinea, que é o KNIP11 e o KNCR11. O seu valor patrimonial é de quase 4 bilhões de reais, com 241 mil cotistas, administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, um dos principais players deste mercado. O fundo tem taxa de administração de 1,25% ao ano. Não é uma taxa baixa, mas também não é uma taxa exorbitante. Está um pouco acima do que a gente considera ideal.
mas pela qualidade, pela diversificação, a gente ainda acha que vale a pena, né, adquirir esse fundo com essa taxa de 1,25. É uma liquidez média diária também em torno de 2,5 milhões na Bolsa Brasileira, ou seja, uma liquidez considerada elevada para fundos imobiliários, o que permite ao investidor mais segurança ao comprar e vender cotas dos fundos. E quando você olha a relevância do fundo no mercado de FIIs, ele representa 3,36% de peso no IFIX. É um dos fundos com maior participação no principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3. Agora, entrando um pouco mais, Tatiana, na carteira do fundo, ela está distribuída em centros de distribuição, ou seja, os galpões logísticos, e edifícios comerciais. Seus ativos se concentram na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O portfólio é composto por 21 propriedades distribuídas em mais de 760 mil metros quadrados, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Quando a gente olha a parte contratual do fundo, possui prazo médio de 10 anos, com contratos atípicos e típicos. Esse mix de tipos de contratos eu gosto porque favorece o fundo em diversos cenários do mercado. O fundo possui mais de 95 inquilinos, trazendo uma diversificação para o portfólio com setores de serviço, financeiro, comércio, indústria, logística e tecnologia, e está quase 100% ocupado. A vacância caiu abaixo de 2% atualmente, o que é muito difícil você encontrar essa taxa de ocupação em fundos que são 100% expostos a escritório. Então, aqui está um grande benefício desse fundo. O fato dele ter escritório, que é um segmento que ainda não se recuperou, mas ter ali também logística, que é um segmento mais resiliente, faz com que você tenha uma exposição a escritórios, que são ativos mais baratos e com oportunidade de ganho de capital no longo prazo, mas sem o risco de uma vacância elevada, que é o que os atuais fundos de escritório, né, 100% alocados nessa classe, se encontram no momento. Então, isso aí traz uma exposição a um setor com mais desafios e de forma mais segura. Entre os riscos de investir neste fundo, são os riscos dos fundos que são os riscos naturais de um fundo de tijolo. Né? O risco de crédito dos locatários, que pode ser observado com o aumento da inadimplência e da vacância, a possibilidade de desvalorização dos imóveis que estão dentro da carteira do fundo, isso impacta diretamente o valor patrimonial do fundo, e o risco de mercado, porque suas cotas são negociadas em bolsa de valores, e ali você tem uma oscilação diária que traz esse risco também. A 10ª colocação é no nosso ranking da seleção Top FI, ela é justificada pelo setor de escritório ainda possuir alguns desafios, conforme a gente já comentou aqui, mas que, na minha visão, eles devem ser superados ao longo dos próximos meses. Mas o investidor deve ter essa visão muito bem clara ao se posicionar em fundos imobiliários que têm exposição a escritório. Não é algo que vai te dar um retorno imediato, né? É uma visão mais de longo prazo, onde você compra bons ativos a preços descontados, e isso em algum momento tende a ser recuperado com o cenário de juros, principalmente com o cenário de juros em queda. Esses fundos tendem a acelerar essa valorização, né? E o investidor ele pode realizar ganho de capital com a valorização da cota. Zé, nós tivemos alguma modificação no nosso ranking Top FI agora no mês de janeiro? Sim, tivemos algumas modificações no nosso ranking, e para organizar a Top FI foi levado em conta o dividendo mínimo projetado para cada fundo e priorizamos os FIIs que estão pagando mais rendimentos. E, naturalmente, destaque foram os fundos de papel, porque em um cenário de inflação ainda elevada, acima do teto da meta do Banco Central, né, mais uma taxa pré-fixada desses títulos ainda atrativas para o investidor, né? Você tem alguns fundos pagando algo em torno de IPCA mais 7,5%, a IPCA mais 10%, então são ainda taxas atrativas. E quando você olha a taxa nominal desses fundos de papel,
elas ainda estão na casa dos 2 dígitos, né? Diferente dos fundos de tijolo, que tem ali uma taxa média até 9,5, no máximo 10. Então, ainda assim, os fundos de papel possuem uma expectativa de entregar retornos acima da média, pelo fato dos títulos que estão ali dentro da carteira serem indexados à inflação e à taxa de juros, ao CDI. E nesse cenário de inflação elevada e juros elevados, esses ativos tendem a entregar um resultado melhor. Por isso, se você olhar nessa seleção Top FI, você vai observar que no topo do ranking você tem os fundos de papel. Agora, uma pergunta que não quer calar para quem já leu o relatório: mas por que o DEVA11 e o BRCR11 são os últimos do ranking? O DEVA11 é um fundo imobiliário de papel com maior expectativa de retorno em dividendos dentro da nossa Top FI e deve se manter assim em 2023, tá? Porém, por ser um fundo de perfil high yield, ou seja, um risco um pouco maior do que os demais fundos, ele ficará na 12ª posição apenas para ponderar o investidor. Por quê? Se a gente coloca esse fundo no topo da lista, o investidor que ele não tem um conhecimento aprofundado sobre o produto, ele pode se expor excessivamente a um único produto e aumentar substancialmente o risco da sua carteira. Para evitar essa intuição equivocada, a gente colocou o DEVA11, que tem um rendimento bem acima dos demais, embaixo do ranking, justamente para o investidor ser automaticamente ponderado em relação a isso, tá? Não quer dizer que o fundo ele seja inferior, né? É apenas uma forma da gente auxiliar o investidor a ele diversificar melhor a sua carteira e não fazer uma concentração excessiva em um único ativo. O FII de escritório, o BRCR11, conforme eu comentei, ele possui mais desafios no setor. E apesar do yield atrativo e desconto em relação ao valor patrimonial no preço que está sendo negociado no mercado, ele ficou na 11ª posição, pois envolve um risco setorial maior. Isso não minimiza a nossa recomendação nos 2 produtos e dentro de um portfólio diversificado são bons fundos. Só de entrar na seleção Top FI quer dizer que a gente já fez um trabalho ali muito diligente, a gente tem um acompanhamento periódico e constante desses produtos, então a gente recomenda, né? E o fato de estar na primeira ou na última posição não quer dizer que o produto seja bom ou ruim, né? Todos que estão dentro da seleção são considerados bons produtos e a gente recomenda. Agora chegou aquele momento da gente tirar as dúvidas do público que acompanha o Analistas em Ação. A primeira pergunta é da Duda Magalhães. E justamente pegando o gancho do que você comentou agora há pouco, Zé, ela questiona se os fundos de papel que são indexados à inflação continuam sendo os mais promissores no ano de 2023. Sim, os fundos de papel continuam atrativos em 2023, porque ainda teremos um cenário de inflação e de juros elevados. E neste cenário, os fundos de papel tendem a pagar melhores rendimentos, porque os seus títulos são indexados ao IPCA e ao CDI. E lembrando que ainda tem um fator de proteção do capital ao longo do tempo, né, porque esses títulos são corrigidos pela inflação. Então, esse é um fator também importante e, por isso, a gente recomenda ter uma carteira diversificada com fundos de papel, mas também não esquecer os fundos de tijolo, que tem uma outra estratégia que também é muito importante. Aqui, a gente não gosta de falar que um é melhor do que o outro. A gente acha que os 2 são importantes e são complementares dentro de uma carteira diversificada. Outra pergunta vem do Nelson Braga. Ele diz que está com 52 anos e pergunta se seria interessante investir em fundos imobiliários pensando numa renda para aposentadoria, comprando um pouquinho por mês. Nelson, ótima pergunta. E lembrando que o fundo imobiliário ele tem essa característica de renda passiva e que ele é muito utilizado por conta disso para aposentadoria. Eu mesmo invisto em fundos imobiliários pensando na aposentadoria. Então, essa oscilação que a gente observa no curto prazo, por diversos ruídos que são naturais ao longo do tempo, não me incomoda muito, porque essa minha visão é para aposentadoria. Então, estou fazendo desde agora, né, formando a minha aposentadoria, parte dela com fundos imobiliários, justamente para ser beneficiado com essa renda passiva lá na frente. No seu caso,
o que você tem que observar, acima de tudo, é o seu perfil de investidor. Porque os fundos imobiliários, apesar de terem essa característica de renda passiva que combina com a aposentadoria, são títulos negociados em bolsa e que possuem oscilação diária ali inerente ao mercado de renda variável. Então, se você não tem esse perfil, talvez você tenha que fazer uma diversificação um pouco maior e reduzir a sua alocação em fundos imobiliários. Mas se você tem esse perfil e que você entende esse mercado, talvez você possa sim utilizar fundos imobiliários com maior peso na sua carteira para essa finalidade de aposentadoria. Então, o recado que eu deixo aqui, que é muito importante, é observar sempre o seu perfil de investidor. Lembrando que o mercado de fundos imobiliários tem característica de renda variável, né? E isso pode impactar o seu valor patrimonial como um todo. Tá? Então, é só esse detalhe que tem que tomar cuidado. E a resposta é sim. Fundos imobiliários e aposentadoria tem tudo a ver. Zé, mais uma vez, obrigada pela sua participação no programa de hoje, esclarecendo todas as dúvidas sobre fundos imobiliários. Obrigado, Tati. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo mês, trazendo as novidades do mercado de fundos imobiliários e da seleção Top FI. Um abraço. Pessoal, Analistas em Ação vai ficando por aqui. Até o próximo domingo.